E aí pessoal, curte aí o canal Mecamaníacos Marcelo. Tô aqui agora vamos falar um pouco sobre retrabalho. Muita gente pergunta qual ferramenta utilizar, estação de solda, soprador térmico, ou quais ferramentas ou técnicas utilizar. Então eu quero vamos falar um pouco aqui sobre esse retrabalho. Que é quando a gente precisa tirar um componente para trocar ou para fazer o teste fora, né, da bancada. E aí, por isso, eu utilizo uma estação de solda, né? Aqui uma estação de solda, ferro de solda normal, né? A 400 graus Celsius, né? E utilizo aqui um kit, né? Chama kit Salve SMD. Ele é composto aqui por fluxo de solda, uma malha de solda e essa solda de baixa fusão, né? Então vou tentar mostrar aqui. O que mais que a gente usa? Álcool isopropílico, né? Podemos utilizar às vezes um suga-soldas, né? Então primeira coisa, vamos fazer aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês. Fazer um retrabalho nesse componente aqui, como se fosse um drive que eu vou trocar, enfim, né? Então primeira coisa que eu faço é uma boa limpeza para poder tirar a resina, enfim, todo tipo de material com álcool isopropílico. Joga aí o álcool, dá uma limpada, certo? Limpa bem, até porque depois você vai ter que fazer uma boa limpeza, porque o fluxo de solda ele é corrosivo, né? Ele vai estragando. Agora eu vou utilizar o fluxo de solda, vou dar uma pequena, utilizar aqui uma pinça para poder pegar. Você pode utilizar também uma pipeta, né, que você compra em farmácia. Bom, ok. Agora nós precisamos deitar, né, colocar mais plana possível para não escorrer demais a solda de baixa fusão. E eu venho e coloco aqui, ó, atentando sempre para a posição do driver ou do componente para você depois soldar de novo. Então eu coloco aqui a solda de baixa fusão, pegando todas as pernas do componente, tá? E agora, com o auxílio de uma pinça, eu vou esquentar os dois lados da pinagem dele e levantar aqui, ó, levemente o meu componente. Pronto, já saiu. Agora eu posso fazer a limpeza aqui, tirar o componente aqui de cima, vou fazer a limpeza, coloco ela mais em pé, para pegar essa solda aqui e tirar ela. Deixa ela dar uma esfriadinha. Ele é... Só tomar cuidado se você tiver algum componente por perto, né? E trilhas também. Ela não tem uma grande aderência, por ser de baixa fusão. Sempre com ferro de solda bem limpo. Eu limpo com bombril. E vou tirando esse excesso. E aí é nessa hora que pode entrar aqui a malha de solda, que ela vai ajudar na limpeza.
O ferro de solda vai ficando sujo, que vai ficando com excesso. Eu vou limpando aqui. Posso pegar a malha de solda, umedecer ela com o fluxo de solda. E vir aqui, ó. Ela vai puxar, a malha de solda vai puxar a solda para a malha. Faço isso dos dois lados. Limpando sempre bem aqui as áreas em volta. Deixa levemente um pouco de solda ali, ok? Fechar aqui para não ocorrer nenhum acidente. Logo após eu já venho com o fluxo de solda, o álcool isopropílico novamente. Limpo todo o excesso. Porque, como eu disse, o fluxo de solda ele é corrosivo, né? Olha aí. Vou baixar aqui para tentar mostrar. Tentar dar um zoom. Olha aí como é que ficou. Tá vendo? Não tem nenhum curto. Podemos ver bem aqui, ó. Quase que escorrendo. Mas eu venho aqui com o ferro de solda, só dou uma passadinha. Pronto. Já. Utilizamos aqui para auxiliar na visualização uma lupa daquelas de relojoeiro, né? Mas nesse caso aqui, para filmar, não está dando condições. Vamos voltar lá para o componente. A limpeza do componente aqui, ela é bem simples, segue mais ou menos na mesma linha do outro. Vou passando o ferro de solda, pegando o excesso e tirando. Limpa o ferro de solda, tirando o excesso. E eu vou limpar, tentar mostrar aqui. Vou limpar todas as perninhas somente passando o ferro de solda nas perninhas do componente. Ó, do outro lado como é que tá, ó. Tentar aproximar. Tentar aproximar para você ver como é que ele está. Ó. Então agora nós vamos fazer a limpeza dele. Vou tentar fazer aqui para não cair em cima do... Ó, a solda vai ficando toda no ferro de solda. Aí você vem, limpa o ferro de solda. Eu limpo com bombril, né? Como eu já falei. O excesso. Pega o componente. Às vezes, quando a solda é demais, nós podemos pegar e colocar o componente em cima da bancada. E pegar, coloca o componente em cima da bancada. Tentar mostrar aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Tentar colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui. Ele tá com excesso ali. Eu venho aqui com o meu soprador, meu sugador de solda. Esquenta o componente e puxa a solda. Pronto. Olha só. Só limpar aqui o ferro de solda de novo. Pronto.
Limpo ele também com álcool isopropílico. Vou fazer aqui no cantinho. Agora vamos verificar. Tá aí. Tentar focar aqui. Se tiver alguma perninha dele que esteja meio torta, você pode arrumar, né? E pronto. Agora vamos ressoldá-lo. Vamos colocá-lo aqui novamente. Então eu vou posicionar aqui novamente de uma forma que ele não vá sair do lugar. Vou colocar um pouquinho de fluxo de solda. Aí, lembrando que aqui já está limpo, né? Olha lá como é que ficou bem. Tentar dar um zoom aqui. Coloquei o fluxo de solda. Agora eu não vou usar a solda de baixa fusão. Agora eu vou utilizar solda normal. Vou posicionar meu componente, né? Ele é nessa posição. Tá vendo que ele tem um chanfrado aqui, ó. Eu vou colocar o componente mais alinhado possível em cima da trilha. Seguro ele de um lado. Pego o meu ferro de solda e dou uma leve esquentada nos 2, 3 primeiros pinos. Verifico o alinhamento. Vejo que ele está alinhado. Então um pouco para baixo. Vamos colocar ele um pouquinho para cima aqui. Só basta esquentar e ir subindo ele. Ok? Olha lá. Tá no local. Falta agora só soldar, né? Então agora nós vamos soldar ele. Chegando um pouco para cá. Aí. Ficou torto. A gente vai esquentando essa pouquinho de solda que tem aqui e posicionando o nosso componente. Sem forçar, para não subir trilha. Vai passando o ferro de solda e posicionando. Falta agora a gente arrumar aqui. Ok? Ok. Vou colocar mais um pouquinho pro lado. Deixa eu dar uma esfriadinha. Olha lá. Está alinhado. Então aqui ele está meio que seguro desse lado. Vamos fazer agora a solda do outro lado, né? Porque senão ele vai descolar. Então vou colocar aqui um pouquinho de fluxo de solda. Vou colocar logo dos dois lados. Ok. Agora eu vou vir com a solda. Coloco no pino de cima. E depois vou descendo.
Se ele emendar duas perninhas, igual aqui, ó, nas duas primeiras e nessas daqui, ele emendou, né? Basta eu pegar e colocar o ferro de solda e arrastar. Se ele ficar com muito excesso, aí é a hora que eu vou utilizar novamente a minha malha de solda. Vou cortar aqui um pedaço, que ela já está lotada. Vou pegar a malha de solda e vou umedecer ela lá no fluxo. Vou vir aqui, ó, e pegar esse excesso com a malha. Pronto. Vou pegar o outro excesso ali com a malha, ok? Vamos dar mais uma pincelada em um por um, sem dar curto nos dois, porque senão vai emendar de novo. Olha lá. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Olha lá. Na hora que você coloca, fica tudo, às vezes, emendado. Aí você vem e vai trabalhar com o ferro de solda lá na onde ele tem que soldar. Se ficar algum excesso, vem de novo com a nossa malha de solda. Levemente umedecida de fluxo de solda. Vai lá e retira o excesso. Ok? Agora aqui eu só vou ir lá entre o pino e a trilha, em um por um. Ok. Agora vamos dar uma limpada, porque o fluxo de solda ele atrapalha a visão, né? Então vou dar uma limpada aqui. Com álcool isopropílico. Olha aí, que beleza. Se alguma pino do microcontrolador ou do drive ficar meio fora de... não tá com a solda bem feita, você vai ver através com a lupa, você dá conta de verificar, né? Ou com o relógio, com a lupa de relojoeiro. Aí você esquenta a pontinha de cada perninha aqui, ó. De um lado e do outro. Pronto. Bati na câmera sem querer. Ok. Tentar aproximar um pouco mais. Olha aí. Dá para verificar esse soldinho aqui, ó. Pronto. Esse primeiro também. Pronto. Está feito o nosso retrabalho. Não fiz nenhum procedimento evasivo demais por conta dos componentes eletrônicos que circundam qualquer tipo desses componentes, né? A gente verifica aí que algumas pessoas fazem um trabalho danado e às vezes tira o componente do local e tudo mais. Olha esse resistor aqui, ó, bem próximo, né? Nada aconteceu. Aqui, ó, nada, nem a solda daqui saiu. Tá vendo? Se eu fosse utilizar um soprador, é evidente que iria esquentar toda essa área, né? Fora que o próprio componente ele pode ficar comprometido por conta do calor. Viram que com o fluxo de solda e com a solda de baixa fusão, ele rapidamente ele faz o serviço com a gente, né? E na hora de soldar nesse tipo de componente, não utilizo a solda de 1 milímetro.
né? Vou mostrar aqui. Eu não utilizo a solda de 1 milímetro. Eu utilizo a solda de meio milímetro, que é o suficiente para colocar aqui no componente sem dar curto. Beleza? É isso aí. Já sabe, se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações e vamos trazendo aí mais conteúdo para poder ajudar vocês. Olha que trabalho perfeito. Um abraço, até mais.